Hoje vamos abordar um dos temas mais atuais do momento, um tema que está presente praticamente em todos os meios de comunicação, presente nos noticiários, presente no dia a dia de toda a sociedade. Um tema que tem causado grande preocupação, tem causado preocupação na sociedade civilizada, tem causado preocupação em todas as instituições sérias do país e até do mundo. Do que estamos falando? Estamos falando da mentira. Estamos falando da produção da mentira. Estamos falando do uso da mentira para atender a interesses econômicos, atender interesses políticos, até atender interesses religiosos. E também do estrago que a mentira está causando em todos os setores da sociedade. A mentira vendida como se verdade fosse. Estamos falando da produção da verdade e da relação existente entre o conhecimento, o poder, as massas e a verdade. A verdade verdadeira e a verdade produzida para atender aos interesses. Geralmente para atender aos interesses econômicos, atender a interesses políticos, atender a interesses ideológicos. Esse é o tema do nosso encontro de hoje. A produção da verdade e a sua relação com o conhecimento, com o poder e com as massas. Sejam todos bem-vindos ao canal Gotas de Inteligência Comportamental. Se você ainda não se inscreveu, aproveite agora e se inscreva no canal. No final, se você gostou do conteúdo, deixe o seu like e deixe o seu comentário. Se puder, compartilhe o vídeo para que mais pessoas também possam refletir sobre esse tema. Veja também no canal outros vídeos com temas relacionados ao comportamento humano, relacionados à inteligência comportamental. A produção da verdade é a sua relação com o conhecimento, com o poder e com as massas. É uma reflexão à luz de um dos grandes pensadores da humanidade. Uma reflexão à luz de Michel Foucault, que é nascido em Paris em 1926. Michel Foucault foi um grande filósofo, historiador, teórico social, professor de História dos Sistemas do Pensamento no célebre Collège de France, de 1970 até 1984. Foucault foi um importante pesquisador da relação entre o saber e o poder, entre a produção do saber, a produção do conhecimento e a relação entre essa produção do saber e de conhecimento e a atuação do poder como forma de manipulação, como forma de deturpação do conhecimento, como forma de deturpação do saber, para atender aos interesses do poder. Isso parece ser um tema dos dias de hoje. E mas também é um tema antigo. O uso da mentira parece ser um tema que sempre foi explorado pelo poder. Parece que a mentira sempre foi um tema relacionado ao poder. Parece que a mentira sempre foi um tema relacionado ao uso do poder de forma inescrupulosa. O texto a seguir foi retirado do livro Microfísica do Poder, que foi publicado por Michel Foucault em 1986. Em tempos de tantas verdades prontas e repassadas como as verdades absolutas, Michel Foucault vem com o texto que vamos dizer a seguir, nos chamar a atenção para a relação existente entre a verdade real e a verdade construída para atender a interesses de instituições, a verdade construída para atender a interesses de partidos políticos, a verdade construída para atender a interesses de governos, a verdade construída para atender a interesses de ideologias. Nesse texto, extraído do livro Microfísica do Poder, escrito em 1986, Michel Foucault já explicita a difícil relação entre o poder constituído e os que fazem a ciência e a produção do conhecimento, no tocante à produção de verdades que incomodem, ou a produção de verdades que sejam contrárias aos interesses de classes, verdades que sejam contrárias aos interesses de governos, verdades que sejam contrárias aos interesses de ideologias. No final do texto,
fica alguma orientação de Michel Foucault sobre como deveria ser a atuação da sociedade em relação à produção de verdades, com a sociedade assumindo uma atitude, no mínimo, questionadora em relação às verdades impostas a ela. Nas palavras de Michel Foucault, Microfísica do Poder, 1986. Lembrando que Foucault está falando da verdade em relação à produção da ciência e à produção do conhecimento. Aí diz ele, Michel Foucault, vivemos um momento em que a função do intelectual deve ser reelaborada, não abandonada, apesar da nostalgia de alguns. Segundo ele, em nossas sociedades, a economia política da verdade tem características historicamente importantes, como, por exemplo, a verdade é centrada na forma de discurso nas instituições que produzem essa verdade. A verdade está submetida a um constante apelo, a um apelo econômico, a um apelo político. A verdade é objeto de várias formas de grande difusão e de grande consumo, ou seja, circula nos meios de comunicação. A verdade é produzida e transmitida sob o controle de alguns grandes aparelhos políticos ou econômicos. A verdade é objeto de debate político e de confronto social. A verdade é objeto de lutas ideológicas. Foucault diz também que há um combate pela verdade ou em torno da verdade, entendendo-se que, por verdade, não se quer dizer o conjunto das coisas verdadeiras, mas um conjunto das regras segundo as quais se distingue o verdadeiro do falso e se atribui ao verdadeiro os pensamentos do poder vigente. Para Foucault, a verdade está ligada aos sistemas de poder de forma retroalimentada, que a produzem, apoiam e reproduzem. Ou seja, os sistemas de poder que criam as verdades, que atendem aos seus interesses, que apoiam, divulgam e reproduzem essas verdades como se verdades fossem. Podemos perceber nessas palavras de Foucault a importância que ele deixa claro, de forma implícita, e talvez até explícita também, no poder do discurso, como forma de divulgar e de incentivar a reprodução de verdades manipuladas que atendam aos interesses do poder. Foucault diz que o problema essencial para quem produz ciência, o conhecimento, não é criticar os conteúdos ideológicos que estariam ligados à ciência, ao conhecimento, mas saber se é possível constituir uma nova política que contribua para a produção da verdade. Saber se é possível constituir uma nova política que contribua para a produção da verdade verdadeira e não verdades manipuladas. Ele, Foucault, diz que o problema não é mudar a consciência das pessoas ou o que as pessoas têm na cabeça, mas mudar os interesses que contribuem para a produção da verdade, das verdades manipuladas. Esse é um texto escrito por Foucault no ano de 1986, de acordo com a sua visão do mundo daquela época, dos anos 80 do século passado. Porém, não precisamos fazer nenhum esforço para perceber que nos dias de hoje esse texto continua sendo totalmente atual. Quando estamos vivendo dias tão difíceis em relação à produção de verdades que atendam aos interesses de grupos econômicos, a produção de verdades que atendam aos interesses de partidos políticos, a produção de verdades que atendam aos interesses de ideologias. Nunca tivemos tanta tecnologia que facilita e que agiliza a divulgação e a reprodução de pensamentos, de conhecimentos. Mas também nunca tivemos tanta tecnologia e tanto conhecimento tecnológico sendo utilizado para a produção e para a reprodução de mentiras e para a produção e reprodução de realidades paralelas que atendem aos interesses dos grupos econômicos, que atendem aos interesses de grupos políticos, que atendem aos interesses de grupos ideológicos. Esse texto mostra não a necessidade de libertar a produção da verdade dos sistemas de poder, mas a necessidade de desvincular a produção da verdade, de verdades, das pressões sociais,
a necessidade de desvincular a produção de verdade das expressões econômicas, a necessidade de desvincular a produção das verdades de verdade das expressões políticas, a necessidade de desvincular a produção das verdades das expressões culturais, a necessidade de desvincular a produção das verdades da verdade das expressões ideológicas. E esse é um tema bem antigo, mas também é um tema bem atual. Muito obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua participação. Se você gostou do tema, deixe o seu like, deixe o seu comentário, deixe sua sugestão para temas futuros. Se ainda não se inscreveu no canal, aproveite e se inscreva agora. Se puder, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam também refletir sobre esse tema. Veja também agora outros vídeos com temas relacionados a conteúdos comportamentais no mesmo canal, nesse mesmo canal. E eu aguardo você aqui na próxima segunda-feira.